Você já teve dúvidas de como cobrar o seu projeto de forma justa e eficiente? Essa é uma questão muito comum, tanto para quem está começando quanto para quem está há mais tempo no mercado. Tá? Hoje eu vou apresentar para vocês nessa primeira parte aqui duas maneiras de cobrar por projeto. Tá? Você pode fazer a cobrança por hora, como você pode fazer a cobrança por projeto. Então, eu vou mostrar benefícios, vantagens e desvantagens de cada uma das formas. Tá? Então, vem comigo que a gente vai começar. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, eu já trabalho há 10 anos como projetista autônomo. Já usei das três formas de trabalho, então eu posso dizer para vocês as vantagens e desvantagens de cada uma. Tá? Vou mostrar para vocês como definir de maneira estratégica qual a melhor forma de trabalhar para cada situação. Se você quiser ser mais competitivo no mercado, mostrar mais seriedade para os seus clientes, então tu está no lugar certo. Vem comigo que eu vou te explicar tudo. Primeira forma e forma mais comum, tá? Cobrança por hora. Quando a modalidade de trabalho for interna, ou seja, dentro da empresa do cliente, então é isso que eu recomendo. Você vai cobrar por hora quando você for fazer o projeto dentro da empresa do cliente. Então você vai definir um valor hora, tá? Que eu chamo ali de VHO, valor hora objetivo. Você vai negociar com o seu cliente os dias e horários que você vai trabalhar. Você vai trabalhar full time, ou seja, no horário de abertura e de fechamento da empresa dele. Ou se você vai trabalhar 2 dias na semana, 3 dias na semana, segunda, quarta e sexta, de manhã. Isso tudo é negociável para fechar uma quantidade de horas no mês que fique confortável para o seu cliente pagar. Você vai estar ajudando ele nesse sentido. Tá? Você vai manter um controle de horas, uso de aplicativo, até posso recomendar para vocês, ou um controle manual pela RH, ou superior. Tá? Quem for ter o superior direto dentro da engenharia. Então, o que eu recomendo? Tenha o seu controle e diariamente feche o controle com o seu superior ou com o RH. Então, vocês vão alinhar dia a dia para ter a garantia de que tu realmente começou a tal hora, saiu a tal hora e assim por diante. E ao final do período, mês a mês, fazer o cálculo. Se for mês a mês, né? Você pode negociar quinzenal, semanal, mensal, enfim, como fica melhor para vocês. Mas eu costumo, nessa modalidade aqui, eu trabalhava mês a mês. Então você vai pegar as horas totais trabalhadas, tá? Horas trabalhadas, e vai multiplicar pelo seu valor hora objetivo. Então, aqui no caso eu dei um exemplo, trabalhando internamente dentro da empresa, um valor de R$50 a hora. Vamos supor que trabalhou 120 horas no mês, 150 vezes 6 mil. Só pegar aqui. 150 vezes 120 vezes 50, R$6.000. Outra possibilidade de cobrar por hora é quando tiver serviço de menor impacto. Vamos supor que uma empresa te contratou aí para copiar uma peça que eles querem fazer um conserto de uma máquina. Então eles vão chegar com a peça para ti, você vai tirar as medidas e vai desenvolver o desenho e o detalhamento técnico. Né? Então essa é uma forma de cobrar por hora. Tá? Ou se um outro projetista contratar você para fazer só o detalhamento técnico. Tá? Ele libera o projeto para você, libera os templates de desenho e você faz o detalhamento técnico. Tá? Isso também pode ser cobrado por hora a um valor negociado. Vamos para a modalidade agora de cobrança por projeto. Nessa situação aqui, ó, o que eu recomendo? Obrigatório ter um escopo bem definido. Por quê? Porque no momento que você vai fazer o orçamento, você tem que ter em mente que aquilo que foi negociado no momento que você fez o orçamento é aquilo que vai ser projetado. Ou seja, não é permitido ter muitas alterações de projeto. Tá? Ou, de fato, é quase recomendável, quase zero. Tá? Estima-se ali 10, 15% de margem, que eu vou mostrar para vocês como fazer. Porém, o recomendável é que você
chegue ao final com um projeto muito próximo daquilo que foi negociado lá no começo. Então, o escopo do projeto, quanto mais definido, melhor. E eu posso ensinar vocês, mais para frente eu vou falar sobre isso, como arrancar todas as informações possíveis do cliente para chegar num escopo bem definido. Tá? Uma situação, no caso do trabalho por hora, voltando ali no trabalho por hora, aqui o escopo não precisa ser tão definido. Por quê? Porque como você vai estar recebendo por hora, então se alongar o projeto, você vai estar recebendo igual. Tá? Não tem esse problema, então, de haver alterações do projeto. Então, amarre isso bem com o cliente, tá? Para não ter problemas futuros, tá? Conflitos indesejados. Então, o que mais aqui? Ó? Trabalhando na cobrança por projeto, nós temos essas duas formas, externo e interno. Eu vou começar falando em trabalho externo. Tá? Você tem que organizar um cronograma, tá? Incluindo todas as etapas do projeto. Tem que listar os envolvidos e as responsabilidades de cada um, porque por mais que você vai desenvolver o projeto, você vai precisar de apoio de pessoas de dentro, do seu cliente, do próprio cliente, e quem vai estar acompanhando isso, tá? Então tudo tem que estar bem certinho, tá? Listar as entregas, tá? O que é esperado em cada tempo, o acompanhamento do processo e o acompanhamento final. É primordial isso aqui. Você vai organizar reuniões semanais ou quinzenais, tá? Dependendo do tamanho do projeto, da complexidade, eu recomendo quanto menos tempo entre as reuniões, melhor. Porque se você trabalha muito tempo em uma parte e depois tem que rever, fazer alguma alteração, você perdeu muitos dias ali. Então, dependendo da situação, organiza reuniões semanais, até 10 dias, para não se prolongar muito. Ainda que quinzenal, ainda é bem interessante. Todo o processo está por sua conta, o controle do projeto está na sua mão. Tá? Então, é você que está tocando o projeto, você que tem que garantir que as datas de entrega sejam cumpridas. Então, no momento que você define lá na reunião principal, lá na reunião de início do projeto, quem são os envolvidos, as responsabilidades e o prazo que cada um vai ter para desenvolver cada sua parte, cabe a você fazer essa cobrança. Tá? Cobrando nada mais que aquilo que foi combinado. Então, não é nada de outro mundo. Argumentos de venda do projeto. Tá? O cliente pode questionar, mas por que me cobrar esse valor no projeto? Você pode fazer um simples cálculo de payback ali, que é a diluição do preço do projeto por máquina vendida. Então, vamos supor que, eu vou dar um exemplo ali depois, mas vamos supor que você cobre 10 mil no projeto e a máquina é vendida a 100 mil. Ou seja, o projeto vai representar 10% do valor. 10%, 15% é a margem de lucro do teu cliente. Então, em uma máquina já pagou o projeto, é um excelente payback. Eu já peguei máquinas aí que o payback foi em 5 máquinas, 10 máquinas. Então, pode acontecer e esse é um bom argumento de venda. E você pode comentar que vai dar o suporte e acompanhamento no processo. Então, a segurança que o cliente vai ter, que você vai estar fazendo esse projeto acontecer nos prazos designados, é fundamental. Tá? E agora eu vou passar uma dica de ouro aqui para vocês, que depois que eu falar, eu quero que vocês grudem o dedo aí no like. Tá? Como você vai estar com o projeto na mão, dependendo dos componentes que você vai estar desenvolvendo ou utilizando, você pode ter fornecedores parceiros, onde você vai estar disponibilizando o projeto da peça ou do equipamento que você vai comprar desse fornecedor, e ele vai estar de antemão orçando para ti e dando ideias, só aumenta a capacidade, precisa de algo mais reforçado, enfim, alguma coisa assim que ele vai te ajudar a desenvolver essa parte. Vamos supor um cilindro hidráulico. Eu tenho muitos fornecedores de cilindro hidráulico, tem alguns parceiros que eles me ajudam a desenvolver o cilindro mais adequado dependendo do projeto. Já cheguei a alterar o projeto por causa do cilindro hidráulico. Meu fornecedor me deu uma ideia melhor. E o melhor ainda, você vai recomendar esse fornecedor para o seu cliente, e você, com essa parceria com o seu fornecedor, ele pode te remunerar por cada venda que ele fizer para esse cliente novo, porque você abriu uma porta para ele. Então você pode ter um comissionamento à parte ali do teu fornecedor,
para ele, por ele ter esse novo cliente. Então essa é uma dica de ouro, tá? O que acontece muito? O cliente fala, não, mas eu tenho o meu fornecedor. Tranquilo. Ele pode ter o fornecedor dele, ele pode orçar o mesmo sim com o fornecedor dele, porém, você pode tirar seu corpo fora e dizer assim, meu cliente, meu fornecedor, eu garanto que ele vai entregar da maneira que foi projetado, com a qualidade que a gente precisa. E quanto a custos, tudo é negociável. Então, você pode estar argumentando que com o projeto na sua mão, você garante com o teu fornecedor essa qualidade. Se ele quiser usar o fornecedor dele, não tem problema, ele pode usar. Porém, se der qualquer problema, não é um problema do projeto, é um problema do fornecedor. Mesma coisa acontece muito com fornecedores de corte e dobra. Tá? E aí que eu digo que está o pulo do gato. Porque o maior volume de compra é onde está o aço, onde está o ferro. E fornecedor de corte e dobra é difícil ter algum que garanta o processo de dobra. Ultimamente está bem complicado. Os que garantem já tem serviço para empresas grandes e é mais complicado de entrar ou o custo é mais elevado. Porém, se você tem um fornecedor de corte e dobra, parceiro, que está começando, que já tem uma estrutura, porém ele tem essa liberdade aí de abrir para ti, disponibilizar serviço para ele, cara, acompanhe o processo. Garante que as peças dele vão ser de acordo com o projeto. E assim, ele pode te dizer, Marcelo, essa peça aqui está ruim de dobrar. O que nós podemos fazer para melhorar o projeto dela? Tá? Posso aumentar a tolerância no grau? Posso fazer um corte aqui diferente? Cara, tudo é negociável. Sem contar que, com relação a custos, com o teu fornecedor também pode fazer um fechamento assim. Faz o preço para mim para uma máquina, para 5 máquinas e para 10 máquinas. E como ele tem uma variedade maior de peças, ele consegue melhorar o plano de corte. Então tudo isso ajuda no seu contato entre fornecedor e cliente. Então o teu cliente acaba se dando bem, por quê? Porque ele vai ter um fornecedor que vai garantir as peças, ou seja, ele não vai ter problema de montagem, não vai ter problema na solda nem na montagem. O teu fornecedor vai ter um cliente novo, vai ter mais serviço, mais demanda, e você vai lucrar nesse intermédio aí que tu vai fazer, esse meio de campo entre cliente e fornecedor. Então é um ganha-ganha de todo mundo sai ganhando. Não é uma vantagem que você está tirando. É melhorando o processo para o teu fornecedor, para o teu cliente, e no meio de campo está você para resolver os pepinos. Então, sempre pedindo like aí que essa aí valeu. Trabalhar de maneira interna. Tá? Ou seja, tu fechou um orçamento com o cliente e o cliente disse assim, não, mas eu quero que tu faça o projeto aqui nas minhas máquinas, na minha empresa, e tu pode usar a minha estrutura. Perfeito, não tem problema. Basta você negociar dias da semana que será trabalhado, porque você tem a sua liberdade de desenvolver outros projetos, então ele não pode te amarrar 100% do tempo nesse projeto, até porque você vai respeitar o cronograma. O mesmo cronograma aqui do trabalho externo é o mesmo cronograma do trabalho interno. Então, negocie os dias que serão trabalhados para ele ter ciência que você vai estar na empresa em certos dias, organize as mesmas reuniões semanais, quinzenais, e aproveite a estrutura do cliente. Já que você vai estar trabalhando interno, use o setor de compras dele para fazer os orçamentos. Porém, aqui eu vou dar mais uma dica de ouro. Se não deu like antes, vai dar o like agora. Mais uma dica de ouro. O cliente que usar os fornecedores dele, vai lá e conhece o cara. Pede liberdade para o teu cliente para te ir lá no fornecedor dele. Tá? Por quê? Porque tu quer garantir o processo. E tu vai garantir o processo e tu vai conhecer um fornecedor novo. Tu vai abrir uma porta que para ti pode ser bom para fazer novos orçamentos. Tu pode ter 2 fornecedores de corte e dobra. Você vai mandar para os 2, vai discutir as ideias com os 2 em separado. E quem tiver o melhor preço vai fazer o serviço. E quem fizer o serviço para ti, você vai estar ganhando, você vai estar abrindo portas. De repente, esse fornecedor novo que tu conhecer tem um processo diferente, tem um processo novo. Tá? Tem máquinas melhores que o fornecedor antigo. Vai descartar o fornecedor antigo? Não. Vai manter o serviço, porque ele também é um bom fornecedor.
Você já homologou com ele? Então, dica de ouro, conhecer novos fornecedores que podem virar parceiros. Sempre esteja aberto a isso. Você vai ter acesso à parte de produção, de processo do teu cliente, a parte de qualidade, base de dados da engenharia e componentes que podem ser aproveitados, ou seja, muita coisa que você teria que desenhar, de repente seu cliente já tem. Seu cliente vai dizer assim, não, eu quero esse projeto aqui, mas eu quero que tu use o meu chassi, entendeu? O chassi que eu já tenho para aquela máquina, o rodado, aro, pneu, ele já tem essa estrutura, ele já tem esses componentes. Então, nessa situação, o custo do projeto pode ser de 15% a 20% menor, porque vai poupar esse serviço. Certo? Agora a minha pergunta. Como é que eu estimo o valor do projeto? Estimando a hora do projeto. Como ser mais preciso na hora de fazer o lançamento? Primeiro passo. Você vai pegar o equipamento, depois que tiver um escopo pré-definido, não vou dizer bem definido ainda, porque você vai estar fazendo o orçamento. Então, você sabe o que o cliente precisa. Então, vamos fazer uma macro ideia aqui. Você vai ver os pontos críticos que o projeto possui. Precisa um ferramental diferente, precisa de um material importado, precisa de uma usinagem após a solda que complica, precisa de um fornecedor específico. Tá? Identifica os pontos que podem complicar o desenvolvimento. Segundo passo, tu vai estimar em dias, não em horas. Quanto tempo levaria para fazer? Tu vai dividir a máquina em partes, então. Chassi, rodado, cabeçalho, reservatório, estrutura, ele é fixo, ele não é fixo. Independente do que você vai desenvolver, divida a máquina em partes. E estima quanto tempo levaria para você desenhar cada parte. Lembra dos pontos críticos lá em cima. Então, se tiver algum ponto crítico, começa por ele. Tá? Quanto tempo levaria para te desenvolver aquele ponto crítico? Precisaria de ajuda de alguém? Precisaria pesquisar um novo fornecedor? Tenha isso em mente para você colocar quantos dias levaria para você desenvolver essa parte do equipamento. Tá? E lembra de todas as etapas do que precisa ser entregue. Se você pensar em um projeto, é uma coisa. Agora, depois do projeto, você tem o detalhamento, tá? O acompanhamento e tem possíveis alterações. Então, tudo isso você tem que dimensionar. Lembrando, dimensiona em dias, que é mais fácil. Chegou no final, acrescenta 10 a 15% nos dias. Tá? Prevendo possíveis problemas, aquilo que eu comentei antes ali no slide anterior. Quarto passo, multiplique os dias por 8 horas, que seria uma carga diária normal de trabalho. Então, multiplique pelo seu valor. Então, separou a máquina, pontos críticos, dias por parte, tá? Quantos dias por cada parte da máquina, quantos dias para o detalhamento, quantos dias para acompanhamento, possíveis alterações. Bota um percentualzinho, 10 a 15% de margem ali nos dias, multiplica por 8, chegamos no valor hora. Beleza. Quinto passo, pesquise o preço de venda do equipamento a ser projetado, ou seja, se já tem algo no mercado, pega os valores próximos do que o mercado está trabalhando. Se for um produto novo, estima mais ou menos o quanto o seu cliente poderia faturar nesse produto, porque você vai ter uma ideia. Se for algo muito, muito novo, aí o argumento de venda teria que ser outro do projeto. Tá? Aí você já tem um argumento de venda que é uma criação. Então aqui o projeto, quando é do zero, tem que desenvolver, tem que pesquisar, o valor do projeto é maior. Porém, se é algo que já existe no mercado, vai fazer uma variação, um modelo diferente, pesquisa o preço de venda e calcule para o cliente um payback. Tá? Ou seja, quanto tempo levaria para o projeto se pagar. Considerando uma margem de lucro do cliente de 15 a 20%, que é mais ou menos o que o mercado trabalha. Então vamos supor assim, acho que eu tenho um exemplo aqui. Ó. Vamos dizer que você estimou lá 120 horas de projeto. Teu valor hora objetivo, vamos supor que seja R$70 para esse desenvolvimento. Faturamento 8.400, certo? Aí você vai lá e vai fazer a pesquisa do equipamento. O equipamento no mercado está em torno de R$50.000. Se nós botar uma margem de 20% para o cliente de lucro,
são R$10.000 de lucro. Unidades para pagar o projeto, uma unidade. Ou seja, em uma máquina que ele vender, ele já pagou o projeto. A partir dali, ele continua vendendo, continua faturando, com a margem dele de 10 mil, o projeto está pago, cliente feliz, você feliz, todo mundo satisfeito. Tá? Já se você trabalha de maneira interna, aqui eu já tinha falado que a gente recomenda um custo 15 a 20% menor, você faz o mesmo cálculo para o trabalho externo e dá um abatimento de 15 a 20% do valor. Ou seja, 8.400 ali menos 15% daria 7.100. Daria para fechar para o cliente em 7.000. Tá? Que esses 1.400 excedente ali você poupou em ir atrás de fornecedor para orçar material, tudo mais, tudo vai ficar a cargo do teu cliente. Por mais que você vai se envolver apenas para aquela dica de ouro lá, para de repente conseguir um cliente novo, né, um fornecedor novo, eu recomendo dar esse abatimento aqui, porque você vai estar usando a estrutura do cliente. Tá? Apresentei então essas duas formas, cobrança por hora e cobrança por projeto. Acho que eu fui bem superficial, mas consegui ser bem claro aqui nas duas maneiras de trabalhar. Se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, tá? Eu desenvolvi um e-book, que na verdade não é bem um e-book, eu chamo de e-book porque eu comecei com e-book, mas eu já gravei videoaula e também tenho ferramentas em planilhas que eu disponibilizo para você. Tá? Então no e-book o que tu vai encontrar? Como calcular seu valor hora objetivo. Tá? Ou seja, como é que tu vai chegar em R$70 a hora, como é que tu vai chegar em R$90 a hora, dependendo do projeto, dependendo do cliente, porque varia. Tá? Eu vou dizer para vocês, tem diferença. Você cobra para um cliente R$70 a hora, para o cliente pode ser 90. E tem uns esqueminhas ali que eu posso mostrar para vocês. Como estimar o prazo em horas para o projeto. Aqui no caso eu já especifico um pouquinho mais dentro do e-book. Como fazer um escopo bem definido, aquilo que eu falei para vocês. Perguntas que ajudam a definir todos os detalhes, ou seja, eu tenho lá uma parte lá no e-book que explica, porém, na planilha de gestão do projeto, tem um questionário lá que você vai fazer que não tem. Tu vai amarrar todos os pontos possíveis para chegar num escopo bem definido e assim definir um valor por projeto mais coerente, tá? Tem uma planilha de controle de componentes também, que é muito interessante se você trabalha vendendo o projeto e não a hora, e principalmente se você tem fornecedores aliados. Tá? Então é muito importante essa planilha de controle de componentes. Dá um serviço a mais na hora do desenvolvimento do projeto, porém o controle que você tem é muito maior. Então é impagável. Tá? E planilha para cálculo de horas estimadas. Tá? E daí entra junto lá com o como estimar o prazo de horas para um projeto. Tá? E também, dentro dessa cálculo de horas estimadas aqui, eu tenho o módulo de custos ali. Então é ali que você vai chegar no seu valor hora objetivo. Tá? Eu vou deixar no primeiro link da descrição aqui. Eu vou ver se eu vou botar na descrição e no primeiro comentário fixado o link para ter acesso a esse e-book curso, né? Porque como eu falei para vocês, tem o e-book lá para vocês baixar, tem as ferramentas bônus, tem videoaulas, certo? Obrigado a todos que deixaram o like. Se vocês têm amigos que acham que pode achar interessante disponibilizar esse vídeo aí, compartilha com eles, tá? E se quiser ficar atento aí para mais conteúdos que eu vou estar largando aqui diariamente, ou a cada 2, 3 dias, se inscreve aí para ficar atento quando eu liberar um novo vídeo, tá bom? Um abraço, falou, valeu.